Então fizemos toda a retrospectiva no culto passado, né? E Paulo advertindo os irmãos que ele nunca deixou de falar toda a verdade, não meia verdade, toda a verdade. Então eu acho assim, eu tenho certeza que é triste, né, irmão? Já pensou? Uma pessoa dentro de uma igreja, achar que ela está fazendo um favor a Deus, ela está desagradando a Deus quando ela deixa de crer no que os apóstolos aprenderam com Jesus para acreditar na igreja. Por isso, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, porque eu sei isto. Ele não disse, pois é, irmãos, vocês se cuidem, porque talvez pode acontecer, né? Se cuidem, porque talvez, irmão, cuidado, assim, ó. Não, eu sei, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele não vem com meia verdade, ele vem com uma coisa completa, desde que você tenha a sobriedade, a obridade, né? Você seja homem o suficiente, você seja mulher o suficiente para ver isso de frente e não se vender, não trocar a amizade de Jesus com a amizade do homem. Veja, você já pensou? Irmão, veja que seria que falta de pudor da minha parte. Li as cartas de Paulo, mas por que tu não tem o batismo que São Paulo batizou, tu é batizado na Trindade? Não é verdade? É uma coisa absurda, né, irmão? Seria uma, quer dizer, se eu não sei, tudo bem, mas depois que eu sei, não dou bola para isso. Isso é uma, será? Não vou falar, né? Olha, porque eu sei isto, que depois da minha partida, veja, Paulo estava saindo daquela cidade e ia para outra cidade. Então aqueles irmãos estiveram todos ali com ele no porto, como nós falamos, né? Ele advertiu os irmãos, como está aqui no versículo 25. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do vosso sangue. Veja, então não tem por que eles errar, porque Paulo não deixou de anunciar toda a verdade, não meia verdade. Ele não disse, irmão, depois eu volto aqui para nós completar o assunto aí, porque ficou algumas coisas petinhas. Não, eu vos anunciei toda a verdade. Eles tomaram ceia, eles foram batizados, eles aprenderam sobre a santificação. Veja, então ele diz aqui, porque eu sei. Veja, aqui ele diz assim, porque aqui, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja, ele deixou, todos muito bem ensaiadinhos, treinados na palavra. O apóstolo irmão Paulo, ele deixou todos ali, não há por que você hoje, ou eu, quem quer que está ouvindo ou vá ouvir, deixar, de seguir este profeta, para ir atrás de uma tradição religiosa. Veja, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. E veja bem, não era a pessoa, não era do próprio povo. Não é hoje o que acontece no meio da mensagem? Pessoas se levantam lá e sou pastor, e abre um tabernáculo lá, e já prega uma ressurreição ordenada, uma terceira puxada, e vai trazendo todo o paganismo romano para dentro da igreja com seus Hofmans. Não é verdade? O apóstolo Paulo nunca ensinou isso.
E o irmão Branham estava sujeito a Paulo. Se o grupo de Paulo entra, eu entro. Então nós não podemos nos dar o luxo de porque isso, porque aquilo, porque nós temos muitas coisas que nós vimos lá, que o irmão Branham diz na mensagem do 7º selo. Vocês, os mais velhos, lembram quando nós dedicamos aquele tempo que eu tinha 3 cruzes? Depois, porque 3 crucifixos? Não, tem muita diferença de cruz para crucifixo. Ele tinha uma cruz no carro, tem mensagem que diz crucifixo, e assim vai, porque veja, cada um agora quer o quê? Quer ter a sua parte. Veja o que ele diz. E entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Porque o fulano andou com o irmão Branham, o fulano, porque não sei, veja. E está a maior confusão, ismo para tudo quanto é lado, não é verdade? Veja. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja quanto o Espírito Santo, veja, quando o Espírito Santo usava aquele irmão abençoado para admoestar. Hoje, por exemplo, se eu como eu fiz uma admoestação antes da gravação do culto, sei que muitos não gostaram do que eu falei, mas a admoestação tem que haver. Agora é que nem, veja, eu perguntei para o meu irmão de Djalma, por que o Senhor Jesus nos chama de ovelhas? As ovelhas eu colocarei do lado direito, os bodes, veja, porque a ovelha, ela é um animal, veja bem, nós temos que ruminar, irmão. Nós temos que ruminar. Toda vez que nós temos do culto, nós temos que prestar atenção, ler a Bíblia. Não é verdade? Não ler a Bíblia para desencargo de consciência. Não. Você tem que ler a Bíblia toda vez que você ler a Bíblia. Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Por quê? Para eu não colocar pensamentos meus na palavra e impedir que o Espírito Santo me ensine, porque Deus enviou um Consolador. Ele também deixou doutores. Ele deixou uns para doutores, outros para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas. Veja. Para quê? Para que a igreja ela ficasse cada dia mais aperfeiçoada e não deslixada. Não é verdade? É tão ruim quando a gente chega numa casa deslixada, não é verdade? Não é verdade? Assim é uma igreja. Uma igreja que ela não tem a direção do Espírito Santo, ela é desleixada, não tem ordem. A mãe não ensina a criança a ter temor, o pai não ensina a criança a ter temor, a ter respeito dentro do culto. Não é verdade? A criança vem e pensa que está em casa e não. O pai tem por obrigação levar lá fora, olha rapaz, em casa nós vamos conversar. Porque a vara, ela tem que ser usada no meio do cristianismo. Uma família cristã sem vara, ela não funciona, ela não é uma família cristã. Você está entendendo? Ela tem que estar lá pelo menos no lugar de representação. Agora, não confunda vara com sarrafo, vara com galho. Não, é uma vara. Não é verdade? Por quê? Porque assim, você não pode comparar pobreza, humildade com sujeira. Não é verdade? Você ter uma casa humilde. Eu tenho uma casa humilde, mas graças a Deus ela é bem limpa, minha mulher é um pouco demais, não é verdade?
Então veja bem, mas no pensar dela, aquilo ali podia melhorar e cada dia, veja. Mas é uma casa humilde. Você está entendendo? Agora, não confunda humildade com sujeira, pobreza com sujeira. Não há nexo entre as palavras. Então, uma igreja, veja que o Espírito Santo fala: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas cada um de vós. Muitas vezes as pessoas, leva dízimo, paga oferta, vai engordar pastor, porque pastor não sei o quê. Ei, não vou dizer que você está completamente errado, né? Mas um pastor que vela pelo seu chamado, pelo seu ministério, quando você sai para casa e vai dormir, muitas vezes o pastor fica na madrugada, muitas vezes o pastor está jejuando, muitas vezes o pastor está veja, procurando, se santificando, e segundo os entendidos, 1 hora de culto corresponde a 8 horas de serviço braçal, de serviço pesado. Porque veja, aí muitas pessoas acham que, então quando trazem de má vontade. Eu sempre ensinei a vocês, quando não tiver ânimo, quando não tiver vontade, quando você não souber a realidade, o benefício de cada ato, quando você entra no cristianismo, então você não é um cristão. Na verdade, isso é um neófito. Na verdade, uma pessoa que começou. E tem pessoas que começam e nunca se formam. Por quê? Porque elas não levam a sério, não deixa isso descer no coração. Então ela está sempre levada a pensamentos, não é verdade? Na igreja é uma coisa, lá no trabalho é outra, na faculdade é outra, na escola é outra. Então isso veja, isso vai causar muitas dores para quem assim procede. Isso vai causar muitas dores, porque a Bíblia diz: melhor tu não conhecer do que conhecer e não. Mas hoje, quem é que não conhece hoje? Não dar crédito é diferente de não conhecer. Não é verdade? Não dar crédito é diferente de não conhecer. Eu não querer conhecer é muito diferente de não conhecer. Hoje tem, em cada esquina tem uma denominação. Em cada bairro tem um tabernáculo, 2, dependendo do bairro. Você está entendendo? Então quem hoje, são poucas as pessoas que hoje não ouviu que o batismo na Trindade não existe na Bíblia, mas continua lá. Então o que essa pessoa, isso vai trazer grande tristeza para essa pessoa, muita dor, muito sofrimento. Por quê? Porque não creu no Filho de Deus. Quando você faz isso, você deixa de crer no Filho de Deus. Deus o livre, né? Então assim, nós somos como aqueles animais ruminantes. Ele vai lá, pasta, daqui a pouco ele arruma uma sombra, deita lá e cochila e tá, daqui a pouquinho desce aquela bola e sobe outro. Ela fica ruminando a comida que ela comeu de dia. Assim, veja, você tem que ruminar este culto até o culto de terça-feira. Não é amém, Deus abençoe, mãe. E chegar lá e comer, eu estou com fome, veja, e esquecer. Não. Você tem que ir para casa com isso no teu coração. Antes de você deita na cama e fica pensando, fica ruminando. Porque veja, esse mantimento de hoje, ele vai ter que durar até terça-feira. Então você vai ter que ficar, veja, na segunda, porque assim, sempre pensando no que você ouviu. Você ouviu a Escritura.
Atos capítulo 20, a partir do versículo 29. Então você pode chegar em casa e se dar o luxo, dar esse esforço. Não é necessário eu chegar, irmãos, amanhã eu vou fazer um jejum, quantos querem jejuar comigo? Não. Você tem que ter você tem que ter essa veja, esta autopreocupação. Ah, mas eu não consigo. Mas não faz mal, começa com jejum de sólido. O que eu quero dizer com isso? De comida sólida, mas de vez em quando você poder beber um copo d'água. Tudo bem, Deus é Pai, e Ele diz que a melhor coisa é obedecer. Deus prefere que nós obedecemos do que façamos sacrifício. Você nunca faça um jejum ou qualquer coisa como se fosse um sacrifício. Não, o sacrifício Jesus já fez. Não é verdade? Então é isso que nós temos que fazer, buscar a face de Deus enquanto podemos achar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã. Ó Deus querido e santo, abençoa os ofertantes, os dizimistas, Pai, que eles venham verdadeiramente conhecer, Pai, o sentido de cada condição que a Bíblia Sagrada, Senhor, ela requer de nós, para a tua honra e para a tua glória, para que o teu nome venha a ser glorificado, e que, Senhor, para que o Senhor possa se mover e se manifestar em nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida, Senhor, dos meus filhos, onde quer que eles estejam, dos meus irmãos, do meu próximo, Pai. Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por mais essa oportunidade. Acorde, Senhor, os irmãos do Rio Grande do Sul. Ó Deus, desfaça aquele volume de água, Pai, envie para a torre, Senhor, para aqueles rios lá, Senhor, que desembocam no mar, Pai, só para aquelas nuvens, Pai querido e santo, que estão sobre aquelas cidades, se dirigindo para cá, para Santa Catarina, que elas sejam dispersas, Pai, lá para as águas profundas, onde ela não venha prejudicar nenhum do meu próximo, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Ó Senhor, guarda teus filhos, também aqueles que estão, os nossos irmãos que estão ainda cativos, Pai, na mão do Hamas, Senhor. Pai querido, acode eles, Senhor, que de alguma forma eles consigam voltar para as suas casas, fugindo, ou toca no coração daqueles homens, Pai, e venha a nós o teu reino, Pai. Também na Ucrânia, enfim, Pai, em todos esses lugares, Pai, onde a covardia está prevalecendo, o ódio, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos Maranata, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, também nos concede uma semana, Pai, cheia do Teu Espírito, da Tua presença, e que nós possamos, Pai, ó Deus, desenvolver, Pai querido, e estarmos mais envolvidos, dedicados, Senhor, a buscar a ser preenchidos pelo Espírito Santo. Te rogamos, para a Tua honra e para a Tua glória, conforta o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus piedoso, glórias ao teu santo nome. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Abençoe um ao outro e até terça-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.